Amém. A paz de Cristo, o amor de Nossa Senhora, você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aqui no canal da RCCBH nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 27 de maio e a nossa igreja celebra memória de São Felipe Neri, presbítero. Quero te convidar no dia de hoje, durante seus momentos de oração, separar 5, 10 minutos para procurar sobre a vida desse grande santo para a nossa igreja, que arrebanhou várias almas para Cristo, para Jesus, e através do seu testemunho de vida conseguiu alcançar muitos corações. Esse santo é conhecido como o santo da alegria. E ele tem uma frase muito interessante que nós possamos fazer dela a nossa oração também no dia de hoje. Ele dizia que longe de mim o pecado e a tristeza. Portanto, que essa também seja uma das nossas orações no dia de hoje. Pedindo a Deus que a alegria que vem dele possa alcançar o nosso coração e longe de nós todo o pecado e toda a tristeza. Amém? Que nós possamos juntos, nessa manhã, fazermos a meditação do Evangelho do dia, aquele que a nossa Santa Igreja nos indica. Portanto, rezemos juntos, pedindo ao Espírito Santo que possa iluminar todo o nosso entender, toda a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te convido a tomar a tua palavra no Evangelho de hoje, que está lá em São Marcos, capítulo 10, do versículo 32 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia diante deles. Estavam perturbados e os seguiam com medo. E tomando novamente a si os 12, começou a predizer-lhes as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Irão condená-lo à morte, e será entregue aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, irão açoitá-lo e hão de matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. Que quereis que vos faça? Conceder-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas, quanto a assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indagar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo, e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos.
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Tendo essa leitura hoje, nós conseguimos nos colocar nessa palavra, nessa passagem, e nos imaginar mesmo nesse diálogo com Jesus, né? Quando ele está ali com os discípulos a caminho de Jerusalém, os discípulos tinham medo do que estava por vir, né? Jesus ia à frente, os discípulos um pouco atrás, com medo, e daí eu e você, nós conseguimos nos colocar ali, junto com esses discípulos, ali andando juntos com medo do que poderia vir a acontecer. Jesus, ele se vira para nós, ele vira para mim e para você, e ele diz: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Irão condená-lo à morte e será entregue aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, irão açoitá-lo e hão de matá-lo. Só que aí vem uma promessa: mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Essa parte ela mexe muito com a gente, porque os discípulos naquele momento ali, até aquele momento, eu acredito que eles não tenham entendido todo esse plano. Mas existe uma promessa, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E a palavra continua com Tiago e João se aproximando do Mestre Jesus ali naquele momento e fazendo um pedido, que um se assentasse à direita e o outro à esquerda. E Jesus, com toda a sabedoria que vem do alto, ele pergunta a eles: podeis beber o cálice que eu vou beber ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado? Eles respondem: podemos. E de fato eles puderam experimentar do mesmo batismo e do mesmo cálice. Mas Jesus não competia a ele decidir quem merecia estar à sua direita ou à sua esquerda no céu. Meditando nessa palavra no dia de hoje, nesses últimos versículos que essa palavra nos traz, aquele que quiser ser grande, que seja primeiro servo. Jesus, ele nos veio dar um grande ensinamento enquanto pisou aqui na terra. Que antes de ser amados, nós precisamos amar. Que antes de sermos perdoados, nós precisamos perdoar. Que antes de ser servidos, nós precisamos servir. Que antes de ser grande, nós precisamos ser servos. Que ao ser, que não almejemos ser os primeiros, e sim os últimos. O próprio Jesus nos ensinou isso. Aqueles discípulos e todo o povo daquela época esperavam um Jesus que pudesse revolucionar toda aquela estrutura política, e Jesus veio totalmente ao contrário. Jesus, ele veio para salvar não o corpo, mas a nossa alma. Portanto, que essa palavra ela seja efetiva em nós no dia de hoje, que possamos aprender com Jesus a servir e não ser visto, que possamos aprender com o nosso Deus encarnado a dar a vida, a doar, a multiplicar o amor, a dividir os bens, a somar na vida dos nossos irmãos e não subtrair. É um mundo que hoje o ter sobrepõe a vida, o ser sobrepõe a vida. Que nós possamos ser esse porto onde as pessoas encontrem o próprio Jesus refletido em nós. E esse último versículo diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção
por muitos. Que nós possamos doar a nossa vida até o último suspiro pelos nossos irmãos. E que assim nós não nos preocupemos como Tiago e João. Quem irá se sentar à direita ou à esquerda? Não. Que possamos nos preocupar em estar com Jesus, e isso nos basta. Que nós possamos ter íntima união com Ele, com os nossos irmãos, para um dia juntos alcançarmos o céu. A exemplo da perfeição que é Jesus. Portanto, no dia de hoje, que busquemos em Jesus o nosso referencial. Nós possamos buscar em Jesus essa verdade, essa vida, e que a nossa oração hoje possa alcançar o céu. Portanto, que nós rezemos juntos, pedindo a Jesus que possa nos ensinar essa verdadeira missão a qual nós somos chamados nos dias de hoje. Que nós possamos ser verdadeiros servos e servos do reino, que possamos buscar anunciar Jesus aos quatro cantos, buscar a íntima união com Jesus e com nossos irmãos, que possamos aprender a servir, que possamos nos moldar o nosso coração, o nosso serviço, não apenas enquanto renovação carismática, com nossos ministérios, com o nosso chamado, mas também como filhos de um Deus que transforma a nossa vida, de um Deus que, enquanto pisou aqui na terra, um Deus encarnado, só soube amar e servir. Que nós possamos aprender com Ele a doar a nossa vida pelos nossos irmãos, nos entregar de corpo e de alma no serviço, na caridade, no amor. E que também é exemplo de São Filipe Neri, que hoje celebramos memória na igreja. Nós possamos, a exemplo desse servo, desse filho, amar o nosso irmão e levar a alegria, levar a presença de Jesus àqueles que precisam, aqueles que ainda não conhecem o amor, não conhecem a paz, não conhecem a alegria que somente vem dele, que não conhecem a verdadeira paz. Por esse Espírito Santo, nós te pedimos um batismo genuíno nessa manhã, que o Senhor nos ajude a caminhar nesse dia com retidão, a exemplo do próprio Cristo, que nós possamos fazer dessa palavra o nosso segmento de vida, que nós possamos nos lembrar dela a cada instante, a cada momento em que olharmos para os nossos irmãos que necessitam de um consolo, necessitam de uma palavra, que nós possamos estar a todo momento a serviço da humanidade, a serviço dos nossos irmãos que não te conhecem e daqueles também que te conhecem, que precisam de uma mão, que precisam de um abraço. Portanto, vem Espírito Santo, batiza-nos nessa manhã. Vem Espírito Santo, infunde em nós os dons, os carismas de serviço e principalmente, Espírito Santo, aumenta em nós o amor, aumenta em nós a fé, aumenta em nós a esperança e aumenta em nós a caridade, Espírito Santo. Vem sobre nós. Te convido a orar um pouco no Espírito, deixando que o Espírito Santo vai adentrando o nosso coração e a nossa alma. Vem Espírito Santo sobre nós. Tu és bem-vindo, doce hóspede da nossa alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós.
Muito obrigado você que me acompanhou aqui nos canais da RCCBH, pelo YouTube, pelo Facebook. Deus muito abençoe sua vida, abençoe seu dia, seu trabalho, seus estudos, seus afazeres. Não se esqueça de deixar seu like aqui para nos ajudar na evangelização, marcar as pessoas da sua família, do seu grupo de oração, os seus amigos que precisam de uma palavra, que precisam dessa palavra no dia de hoje. Que assim como você que foi alcançado por essa palavra, compartilhe aí nas suas redes sociais e nos ajude nessa missão de anunciar a palavra de Deus aos quatro cantos. Amanhã, novamente, nós teremos a nossa Lectio Divina. Acompanhe aí nos canais da RCC toda a programação que a nossa Arquidiocese de BH faz com tanto carinho e que você possa permanecer na graça do Senhor. Que Deus muito te abençoe. Nós estamos reunidos e continuaremos sempre unidos na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.